eu quero trazer para vocês aqui algumas formas de se trabalhar com essa arquitetura da paisagem. Dentro da arquitetura da paisagem, a gente divide em dois setores. O macropaisagismo e duas escalas. O macropaisagismo e o micropaisagismo, certo? Quais são as possibilidades de atuação nessas duas áreas? No macropaisagismo, a gente pode trabalhar em parques, praças, calçadas, calçadões, áreas livres urbanas, pocket parks, paisagismo rodoviário e paisagismo rural. Trouxe aqui alguns exemplos para vocês que valem a pena, né? Inclusive, uma das coisas que eu acho massa quando a gente sai aqui em Brasília, do lado das superquadras, é justamente essa vivência, né? Você fica olhando, parece propaganda de televisão, de Doriana Margarina, né? O pai com os filhinhos fazendo piquenique embaixo das árvores. Isso é a arquitetura da paisagem. São espaços voltados para pessoas. E aí, o Parque Birigui de Curitiba. Curitiba é um grande exemplo, né, de vivência do espaço público pelas pessoas. E aí, a gente tem o Parque Birigui, tem o Jardim Botânico, a Praça Faria Neves, ela fica em Recife, Belinha deve conhecer. Esse é um projeto de Burle Marx que foi revitalizado pelo pessoal lá da Universidade, Maria Rita Carneiro, acho que é a professora. E aí, a calçada, aqui é um projeto de Burle Marx, de Benedito, para uma casa-cor, para a Casa-Cor de São Paulo, 2016. Então, o trabalho nas calçadas também são áreas de intervenção do paisagista. As ruas, a Rua das Flores, lá em Curitiba, a orla do Lago Paranoá, aqui em Brasília, é uma área também de intervenção de arquitetura da paisagem. Engraçado que todas as orlas, seja no lago, seja na praia, aqui essa de Atalaia, em Aracaju, José estava aqui, de Aracaju, ontem, no Bora, eu conversei com ele, porque eu fiquei apaixonada por essa orla. Ela tem atividades voltadas para todas as faixas etárias. É um lugar fantástico. Quem não conheceu, for lá em Aracaju, não pode deixar de conhecer. Inclusive, ela tem a questão da acessibilidade das pessoas para a própria praia também. A orla do Rio Guamá, em Belém, do Pará. Essa eu ainda não tive a sorte de conhecer, esse é um dos meus objetivos também. E, voltando para a parte de pocket parks ou praças, eu trouxe um exemplo do Brascan Centro e Plaza, é um projeto de Benedito Abud, onde ele tá trabalhando na incorporação, no empreendimento corporativo, a parte da área pública. E isso é uma coisa que é uma grande discussão também hoje em dia e cada vez mais latente, que os empreendedores eles trocam área construída por área pública. Isso é massa para a gente, né? Para a gente paisagista e para a gente como usuários, nós como usuários daquele local. E aí, outro exemplo é o paisagismo rodoviário lá em Guarulhos, projeto por Daniela Ramalho, São Paulo, quando você sai de Guarulhos, na margem do rio Tietê, é muito massa esse passeio. A chácara, que é o paisagismo rural, então você trabalhar, hoje em dia está muito em moda, você ter espaços para as pessoas casarem, fazerem eventos, e aí então não falta trabalho. Dentro do micropaisagismo, a gente tem as residências unifamiliares, multifamiliares, os projetos comerciais, os institucionais, os projetos legais de arborização, né? Existe hoje uma legislação específica que exige um projeto de legalização voltado para a arborização. Isso é muito legal, porque vai mais além na questão da compensação ambiental. E os parklets, que é uma tendência lá também em São Paulo. E aí eu trouxe aqui, além desses tipos de projeto, a gente, nós como paisagistas, também podemos trabalhar, oferecer mais esses 3 tipos de serviço, que seria a parte de implantação de jardins, o design de peças e acessórios voltados para os jardins e a parte de eventos, com locação de peças para eventos e de plantas também. Passando um pouquinho aqui sobre o paisagismo residencial, alguns exemplos para vocês poderem ter noção. Então, cabe ao arquiteto fazer a parte da arquitetura e ao arquiteto paisagista ou paisagista
fazer a área externa totalmente integrada com a arquitetura. Então, vocês vão fazer um trabalho de parceria com o arquiteto, desde o princípio, conversando com ele, para que o projeto ele seja realmente completo. Na parte de jardins internos, está muito na moda essa questão dos jardins verticais, com os sistemas, né? Hoje, como a gente está com cada vez menos área, a gente tem cada vez mais essa solicitação. Jardim interno, a gente pode usar também a parte de vasos e peças. Nas varandas de apartamento, inclusive foi um dos temas da live que eu fiz com o Alexandre, o pessoal perguntando, porque fica aquela crença, eu tenho pouco espaço, não tenho luz, o que é que eu vou colocar? Então, a gente consegue, sim, fazer um trabalho bem legal. Essas são peças nossas, assinadas. O trabalho de painel verde também, onde dá, sim, para você usar a criatividade e fazer com que o cliente se sinta bem e trazer para ele, oferecer para ele tudo isso. Aqui, outro exemplo de cobertura de apartamento. E as áreas de intervenção, loteamentos, a parte de projetos de residencial multifamiliar, as fachadas dos prédios, né, lá em São Paulo, inclusive, tem um trabalho bem interessante feito pelo Movimento 90 Graus. Os projetos das áreas comuns, onde também se trabalha toda essa área externa, desde o princípio do projeto. Aqui a gente fez o projeto e fez as praças também, para que a gente orientou o cliente a adotar essa praça, para valorizar o imóvel dele. Ele conseguiu vender o imóvel dele todo, que é um imóvel classe AA, em um dia, só pelo fato dele ter feito também uma revitalização dessa praça. Aqui um exemplo dentro, né, onde a gente trabalha todos os tipos de paisagismo, esportivo, recreativo, contemplativo. Mais um exemplo, a questão do jardim sobre laje é muito forte hoje, porque cada vez mais existe menos áreas para se trabalhar nos empreendimentos. E aí o que acontece? Os jardins são sobre laje. E isso é uma questão muito séria, porque você, como projetista, você tem que saber tudo relacionado às espécies para que você consiga fazer o projeto funcionar da melhor forma, quanto de terra aquela planta vai precisar, como é a questão de drenagem, todas essas questões. E a parte de paisagismo institucional, a gente faz um trabalho bem interessante com as escolas também, onde vem toda essa questão voltada até para os próprios alunos, de acordo com a faixa etária. Os prédios corporativos e os parklets, que são pequenos pontos verdes dentro da cidade, né? Principalmente nos grandes centros urbanos, onde não existe espaço, a gente tem os estacionamentos, 2 vagas de estacionamento são trocadas por pequenas pracinhas. Essas pracinhas também podem ser adotadas por pessoas. Lá em São Paulo existe bastante isso. E é muito legal ver que as pessoas, na correria da cidade, elas podem ter um pouquinho de um espaço de estar onde elas possam descansar e conversar.